E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa nova série de vídeos. Serão alguns vídeos para ensinar vocês a criar a nossa primeira API REST usando o .NET Core. E usando de verdade os padrões do REST e usando tudo que o Visual Studio, o que a linguagem, o que o framework oferecem para nós. Nesses vídeos que vão seguir, a gente vai falar um pouquinho de como construir, como que a gente constrói, como que a gente começa do projeto padrão, a gente evolui para um projeto um pouquinho mais orientado para REST, a gente vai mostrar algumas coisas que o Visual Studio tem para ajudar a gente vai usar o Postman também para consumo de API REST, que particularmente é a minha escolha pessoal, mas você pode usar outros softwares para consumir essas APIs. A gente vai explicar um pouquinho também sobre dois padrões muito importantes, que é o padrão de injeção de dependência e o padrão de repositório. Então fique ligado nesse vídeo, acompanhe até o final. Eu garanto que ficou um pouquinho longo, mas está bem bacana o conteúdo. E não se esqueça de logo no começo, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Deixe seu like nesse vídeo, deixe seu like em todos os vídeos, comente nos vídeos, interaja com a gente, pra gente trazer cada vez mais conteúdos como esse. Então, só antes da gente ir para o Visual Studio e começar a falar, o que é uma API REST? O REST ele é um padrão de arquitetura criado para web que define boas práticas de como a gente vai expor nossos recursos para a internet. Então eu tenho alguma coisa, alguma API que entrega alguma coisa para a internet ou que recebe alguma coisa da internet, eu preciso expor ela. E como eu faço isso? Eu tenho que criar formas de que qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento do padrão, ela vai bater o olho na tua URL e vai saber exatamente o que cada endpoint faz e vai ser fluido para ela. Então, para isso existem alguns padrões que a gente usa. A gente usa os verbos HTTP, então que é o get, o post, que a galera já está acostumada, get e post. Só que a gente usa outros verbos, a gente usa put, a gente usa pet, a gente usa delete, que são bem menos usados. Nos web services antigos a gente só usava basicamente era tudo post, aí começou a ter algumas coisas com get, algumas coisas com post, e no REST você usa outros verbos HTTP baseado no que você quer fazer com o recurso. E a ideia é que o URL também ela seja um caminho claro para o recurso que você está acessando. Então, isso a gente vai ver agora. Então, vamos lá para o Visual Studio. A gente vai criar um novo projeto. Novo projeto. Vai ser um projeto ASP.NET Core Web Application. Next. Nome para o projeto de vocês. Importante. Bem importante. Não coloquem qualquer coisa de nome de projeto. Criem um padrão. Eu recomendo usar o famoso DNS Reverse, que você usa, sei lá, o nome da tua empresa é Batatinha. Então vai ser Batatinha no começo de todos os projetos. Batatinha, ponto, sei lá, pedidos. É o nome do teu projeto lá, projeto de pedidos. Então é assim que você vai criar o nome. No meu caso aqui eu estou usando meu nome, Balsalobre, que é meu sobrenome, ponto Carlos, ponto nome do projeto que eu vou fazer. A gente vai fazer uma API bem simples de filmes. A gente vai fazer um cruzão de filmes, movies, ponto API, ok? Vou escolher um lugar aqui. Cadê? Então, esse aqui é o meu repositório padrão de projetos, para tutoriais no caso. E a gente vai criar aqui um Balsalobre Carlos Movies API. Certo? Sempre ao contrário. Criando o projeto aqui.
Aí o Visual Studio ele já me dá algumas opções de eu escolher qual que é a versão do framework que eu quero usar. A gente vai usar o .NET Core 3.1, que é a mais recente e é a versão estável atual. Se você quiser usar .NET Framework também, ele tem a opção aqui. A gente pode construir uma API vazia, ele vai basicamente criar um projeto vazio para nós. A gente pode escolher um API e ele dá um projetinho base bem bacaninho ali, que a gente vai usar. A gente pode escolher Web Application com Razor Pages. A gente vai falar de Razor Pages num outro tutorial. O famoso MVC, né, o .NET Core MVC. Tem também opções para você criar um projetinho com Angular, React ou React com Redux. Ou você pode colocar outros templates. A gente vai criar um projeto API, ok? Não, sem autenticação. A gente vai usar HTTPS. A gente não vai usar Docker por enquanto. E vamos criar. Certo, o Visual Studio criou o projeto para nós. Ele vai criar um projetinho básico com algumas APIs para a gente de exemplo já. Ele cria aqui uma API de previsão do tempo. Bem bacaninha. Tá, vamos falar então sobre os arquivos que ele criou. Primeiramente, program.cs. A sua aplicação .NET Core, ela sempre starta do main, do program.cs, assim como outras aplicações de outras linguagens também, tem sempre um método main, que é o que starta, e aqui ele cria o host de API. Então, esse aqui é uma configuração padrão, na maioria dos casos você não vai precisar alterar ela. Aqui ele diz qual que é a classe de startup do projeto, a classe que vai configurar o teu projeto. Se você quiser saber mais, tem a implementação dessa classe aqui, você encontra na internet. E se você precisar customizar alguma coisa da tua inicialização, vai ser aqui. Ok? Então, esse cara aqui vai chamar o nosso startup.cs. O startup.cs é onde a gente configura a nossa aplicação, injeta dependência, basicamente. E tudo que a gente for conectar, que vai mexer no pipeline da aplicação, que vai mexer com como as rotas funcionam e etc., vai ficar aqui ou em extensões que a gente chama daqui. Então, algumas já estão aqui, tipo, por exemplo, Edge Controllers. Isso aqui é uma extension lá da Microsoft, eles têm algumas extensions que eles criaram. E essa extension ela é responsável por fazer com que os controllers sejam acessados, sejam vistos, eles passem a entrar no pipeline da tua aplicação. Tem algumas outras configurações aqui de usar a página de erro ou não quando está no meio de desenvolvimento. Aqui você está forçando HTTPS. Isso aqui, se você for usar HTTPS, você vai usar isso aqui. Use routing, então isso aqui também é interno dele para usar as rotas. Use authorization, se você tiver autorização, no caso a gente não tem, mas ele traz por padrão. E use endpoints para mapear os controllers como endpoints. Tá, a gente não vai mexer aqui agora, esse aqui por padrão já funciona. E ele criou aqui um controller. Então, o controller é a classe que vai dizer quais os métodos que a gente tem. E ele criou aqui um logger. Ele está injetando um logger. Ele não usa esse logger, ele só está injetando aqui de bonito. A gente vai até tirar. A gente não vai falar de log nesse tutorial. O que ele fez? Ele criou uma lista aqui de estados do tempo, né? Criou um método getting. Então, a gente está obtendo o dado. Uma lista, vai no variable, uma lista, do tipo weather forecast. O que é esse weather forecast? É uma classe que ele definiu com algumas propriedades da previsão do tempo. Então, uma data, a temperatura em graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit, que por acaso ele fez o cálculo aqui, né? Se ele não está gravando Fahrenheit, ele grava sempre em Celsius e faz o cálculo Fahrenheit. E um resumo.
que é aquela lista de resumos aqui, como é que tá o tempo, tá frio, tá quente, tá congelando, tá ventando e etc. Ele fez um randômico aqui e tal, bonito, bacana. Mas para nós, algumas coisas que a gente quer entender desse exemplo aqui que a gente não quer usar na nossa API. Primeira coisa, geralmente na rota da nossa API, aqui o que ele está fazendo? Ele vai construir uma rota que vai ser o URL da sua aplicação barra weather forecast. Por quê? Ele está dizendo que a rota é a tua base mais o controller. Geralmente a gente vai querer usar API barra e o nome do controller. Até para separar, porque essa aplicação aqui você pode ter tanto APIs quanto um MVC da vida, algumas páginas, alguma coisa. Então a gente quer mostrar para o mundo que isso aqui são APIs, ok? Então API barra sempre. E esse aqui é um projetinho que já funciona, a gente vai dar F5. Ele vai abrir o nosso querido IIS, Internet Information Service. Me admira a Microsoft ainda ter ele como padrão para os projetos. Ele vai abrir aqui no nosso navegador. Esse que é o meu que está como padrão no Visual Studio. Você pode escolher o seu lá. Ele deu um alerta aqui dizendo que o meu certificado não é válido. E realmente o certificado não é válido porque ele é um certificado local auto-assinado. A gente vai em avançado e aceitar o risco continuar para ele aceitar que é um certificado que não é um certificado assinado. Ok. Deu erro aqui porque eu alterei a URL. Então vai ser API barra weather forecast. Beleza. Então a gente bateu lá, a gente fez um get no API weather forecast e ele me devolveu uma lista de forecasts. Ele tá fazendo um random aqui. Tá, ele fazendo um random de 1 a 5. Aliás, um enumerable de 1 a 5. Então ele está criando alguns registros, fazendo um randomzinho aqui maroto para calcular as temperaturas, para calcular os dias e para pegar o summary ali, a descrição que ele criou. Então ele gerou isso aqui. Agora vamos para o nosso exemplo. Então a gente vai excluir esse cara aqui, porque a gente não quer ele. A gente vai excluir esse cara aqui, porque a gente não quer ele. E nós vamos criar o nosso controller. Então a gente vai criar um controller. Vai ser um API controller empty, add, chamado movies. Carlos, a gente vai fazer um negócio de filmes. Por que você não está chamando de filmes controller? Usem como padrão, eu gosto de usar como padrão todo código em inglês. Mas a gente está no Brasil. A gente está no Brasil. Mas você vai achar exemplos em inglês, você vai achar documentação em inglês, você vai achar implementações em inglês. Se acostume a ter o seu código em inglês, até porque se você precisar até ir lá para o nosso famoso Stack Overflow, fazer uma pergunta e colocar o seu código lá em português, o pessoal não vai entender que raios está acontecendo no seu código. E se estiver em inglês, um cara dos Estados Unidos vai entender o seu código, um cara da França vai entender o seu código, um cara da China vai entender o seu código. Um cara do Brasil também vai entender o seu código. Então, eu gosto de usar tudo em inglês, gosto de programar tudo em inglês. É lógico, as mensagens que vão aparecer para o usuário, às vezes você vai precisar de uma rota em português. Isso tem formas de você configurar, de você fazer em português. Mas a base do código, seus controllers, suas classes, tudo em inglês. Tiquinha.